O nosso trabalho é: você tem sobrepeso ou obesidade? Esses são os membros do nosso grupo e esse é um trabalho do módulo de nutrologia. Primeiro eu vou começar falando da definição da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, complexa, progressiva e multifatorial. Ela é caracterizada por excesso de adiposidade corporal que leva a dano ou disfunção tanto em órgãos quanto em sistemas. E é importante dizer que a obesidade ela não é apenas um fator de risco para outras doenças, ela é uma doença por si só. Ela pode ser dividida em obesidade pré-clínica, em que há um excesso de adiposidade, mas ainda não há uma disfunção orgânica que possa ser detectada, e em obesidade clínica, em que há um excesso de gordura já com repercussões funcionais, sejam metabólicas, mecânicas ou inflamatórias. Quanto à epidemiologia, ela é extremamente prevalente, ela é a doença crônica mais comum no mundo. E segundo a OMS, mais da metade dos adultos no mundo vai poder ter sobrepeso ou obesidade até 2050, e cerca de 1/3 das crianças também vai estar nessa faixa de excesso de peso. Então ela é uma doença não apenas extremamente prevalente, mas que está tendo uma incidência aumentada. Quanto à classificação, é feita uma classificação antropométrica que tem como principal base o IMC. Então, o IMC entre 25 e 29,9 é considerado como sobrepeso. O IMC acima de 30 é classificado como obesidade e é dividido em graus. Grau 1, que vai de 30 a 34,9, grau 2, que vai de 35 a 39,9 e grau 3, que é acima de 40. Para além dessas medidas, é importante a gente fazer a avaliação da circunferência da cintura e da relação cintura-altura. E aí, com base nisso, a gente consegue avaliar se um adulto ele é considerado de baixo risco, de risco moderado ou de risco elevado para o desenvolvimento da obesidade. Então, no diagnóstico é feita uma triagem inicial. O IMC ele vai ser a principal forma de triagem e é o método mais indicado pela OMS e para a ABESO para o diagnóstico inicial. Mas ele é um pouco limitado porque ele não consegue diferenciar gordura de massa muscular e ele também não consegue avaliar a distribuição da gordura corporal. Como eu já falei, tem a classificação do IMC, mas devido a essas limitações, é importante que sejam feitas medidas adicionais para o diagnóstico clínico, como a medida da circunferência abdominal, que ela avalia a gordura visceral e ela está associada à resistência à insulina, a diabetes tipo 2, dislipidemia e doença cardiovascular. Além disso, há também a relação cintura-quadril, que ela identifica um acúmulo de gordura visceral e ela é um dos fatores mais fortes para ser preditor de risco cardiovascular. Também há o percentual de gordura corporal, que é feito principalmente através da bioimpedância. E através dessa bioimpedância, a gente consegue estimar o percentil de gordura, de massa magra e de água corporal. Certo. Além disso, como a obesidade é uma doença crônica e ela é uma doença multifatorial, a gente precisa avaliar para além do excesso de peso. Por isso é muito importante fazer uma história clínica detalhada, em que é possível identificar tanto a etiologia quanto o fenótipo dessa obesidade, fazer uma avaliação comportamental para que a gente saiba de que formas intervir nessa desenvolvimento da obesidade e também fazer exames laboratoriais básicos, que são muito importantes para identificar tanto complicações metabólicas decorrentes da obesidade, quanto caracterizar o fenótipo clínico. Quanto às causas, a obesidade, como eu disse, ela é multifatorial, mas ela tem muito relacionada com causas genéticas e hereditárias. Ela tem uma herança familiar muito importante, e a presença de obesidade em familiares de primeiro grau aumenta o risco de obesidade em até 50%. Além disso, há fatores ambientais e comportamentais, como, por exemplo, dieta, sedentarismo e até mesmo o ambiente. Há também fatores psicológicos e sociais, como, por exemplo, o comer emocional, que está relacionado ao estresse, à ansiedade e outras questões psicológicas, e também fatores socioeconômicos, como, por exemplo, a renda e o nível de escolaridade. Por último, há fatores metabólicos e hormonais, que eles são muito importantes porque a obesidade ela pode ser causada por desequilíbrios hormonais, como o hipotireoidismo e a síndrome de Cushing. A obesidade facilita que você desenvolva várias outras doenças muito graves. Por exemplo, diabetes, gordura no fígado, pressão alta,
trombose, vários tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, rim, fígado, entre outros. Além disso, traz várias alterações para a funcionalidade urogenicológica das pessoas, como a disfunção erétil, irregularidade menstrual, infertilidade e também a diminuição da libido. O tratamento tem como objetivos a redução do peso corporal entre 5 a 10%, prevenção de comorbidades, ou seja, a prevenção de doenças relacionadas à própria obesidade, como diabetes tipo 2, pressão alta e alterações do colesterol. Além disso, um dos objetivos é a manutenção do peso perdido. Aliás, não é só necessário a redução do peso corporal, mas manter essa redução para que não aconteça da recidiva da obesidade. O tratamento tem como principais abordagens 3 grandes pilares. O primeiro é a mudança no estilo de vida, inclusive com dieta balanceada, exercícios físicos regulares e a mudança de comportamento, principalmente evitando o comer compulsivo. Além disso, tratamentos farmacológicos podem ser associados, como orlistat, liraglutida, naltrexona e o bupropiona. Isso principalmente em pacientes com IMC maior que 30 ou com diversas comorbidades. Além disso, o tratamento cirúrgico também pode ser uma indicação. Entretanto, o tratamento cirúrgico é reservado àqueles pacientes com IMC maior que 40 ou aqueles com IMC maior que 35 com comorbidades graves como diabetes tipo 2 e a hipertensão. Existem alguns meios cirúrgicos para a cirurgia bariátrica. O primeiro deles é o bypass gástrico, em que o estômago é reduzido e esse estômago reduzido é ligado às alças intestinais. Ele promove uma grande perda de peso, a melhora de comorbidades como diabetes tipo 2. Entretanto, existem riscos de deficiência nutricional. Outro tipo de tratamento é a gastrectomia vertical. Também é um tratamento cirúrgico em que a grande curvatura do estômago é excisionada. Assim, evita-se o maior risco de complicações e também reduz o risco de deficiências nutricionais. A banda gástrica ajustável é um dispositivo colocado de maneira cirúrgica em que a própria pessoa ou o médico consegue ajustar o tamanho do estômago e do próprio esfíncter gástrico. O duodenal switch é a combinação da gastrectomia vertical com desvio de uma parte do intestino, reduzindo a absorção de calorias. Ele é excelente para a perda de peso e melhora significativamente as comorbidades. Os riscos incluem deficiências nutricionais e a necessidade de suplementação vitalícia. A prevenção é a maneira mais eficaz da obesidade, sendo que ela perpassa pela educação alimentar, atividade física regular e ambiente obesogênico diminuído, ou seja, criar ambientes que favoreçam a alimentação saudável e a atividade física. Além disso, políticas públicas de saúde também são importantíssimas, como a taxação de alimentos ultraprocessados, campanhas de conscientização e acesso à alimentação saudável para a maior parte da população. Além disso, é importante a redução das comorbidades, ou seja, melhorar o tratamento para comorbidades do tipo diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. É importante também priorizar o aumento da qualidade de vida e a economia em saúde pública, que também pode ser ajustada com a redução dos custos com tratamentos relacionados à obesidade e suas complicações. Com essa apresentação, podemos concluir que a obesidade é uma doença muito complexa, que existem diversos tratamentos e que, obviamente, é uma doença que traz muito risco à saúde. Sendo assim, ela deve ser diagnosticada, tratada e acompanhada
por uma equipe multiassistencial que tenha muita experiência e qualidade em seu atendimento. Muito obrigado por assistir.